Fala galera, meu nome é Vitor, sou estudante de engenharia ambiental. Eu cursei a disciplina de responsabilidade social no exercício da engenharia no segundo semestre do ano passado e eu recebi o convite do Walter para apresentar meu portfólio aqui para vocês terem uma noção de como é que funciona, até de repente pegarem uma inspiração para produzir o de vocês depois. E o nome do meu portfólio é Manifesto Poemista, é uma referência ao livro do Marx e Engels, Manifesto Comunista. E é um livreto de poemas, são 4 poemas, que carregam muito da minha ideologia política. E também a ideia era que fosse um manifesto meu, né, pessoal, por um mundo mais justo, menos desigual. E eu vou ler os poemas aqui, mas eu vou disponibilizar o documento completo aí na definição também. Quem tiver interesse pode ler com mais calma depois. O primeiro poema ele chama Homenagem à Liberdade, e é uma referência à liberdade no seu sentido mais amplo possível, principalmente na questão mental, de estimular o pensamento crítico das pessoas, estimular que as pessoas questionem a sociedade como ela está posta e que ousem pensar novas formas de viver, novos mundos. E ele carrega várias referências. Tem uma frase da Rosa Luxemburgo, ele carrega alguns elementos da minha religião, que é a Umbanda, então eu faço menção a alguns orixás nele. Ele faz uma referência ao hinduísmo, quando cita o véu de Maia, e no final tem referência a Marighella também. Vou começar a leitura dele aqui. Homenagem à liberdade. Escreva estes versos pela abolição da escravidão mental, contra essa escravidão sem grilhões. Faça um apelo aos céus por mais pensamento racional, um apelo pela queda das prisões. Quem não se movimenta não sente as correntes, por isso é tão tentadora a estagnação. Receita para produzir cidadãos contentes, pão, circo e alienação. Dói tirar a venda dos olhos, despisse do véu de Maia, a teia de ilusões que impede o alcance do saber. Mas a verdade liberta, para que não mais se caia, na tentativa de que o povo não reconheça seu poder. Com a força de algum guerreiro, amparado na justiça de meu pai Xangô, faço da vida meu terreiro, me liberto de qualquer domínio e qualquer dor. Lutador me faço, guerrilheiro da liberdade, uma espécie de Carlos Marighella. Meu fuzil tem balas de verdade, mas a palavra é minha arma mais bela. O segundo poema chama Terra Prometida, e ele fala sobre o massacre de Felisburgo. Felisburgo é uma cidade aqui no Vale de Jequitinhonha, vizinha minha, eu sou de Jequitinhonha mesmo. E esse caso aconteceu em 20 de novembro de 2004, e aconteceu que 230 famílias do MST ocuparam a fazenda Nova Alegria. Em 2002, né, essa terra ela era grilada pelo fazendeiro Adriano Chafik, e eles ocuparam lá, fizeram morada e permaneceram por 2 anos, sofrendo ameaças, até que nesse dia o fazendeiro ele contratou alguns pistoleiros, 15, segundo as reportagens que eu li da época. Eles invadiram o acampamento de madrugada, soltando fogos, que era o código deles para eles se reunirem. E quando eles se reuniram, que saíram de suas casas, eles pararam fogo. E nisso 5 pessoas morreram. O número de feridos ele é variável, ele vai de 12 a 21, dependendo do lugar onde se lê. E além dos assassinatos, eles destruíram as casas e incendiaram a escola. O Chafik estava presente, ele coordenou as ações e ele permaneceu foragido até 2013, quando ele foi capturado na Bahia e foi condenado a 115 anos de prisão. Hoje o assentamento ele continua não regularizado. Muitas famílias mudaram de lá, hoje são 56 somente, e o pessoal mudou principalmente por trauma e por medo também, porque as ameaças continuaram mesmo depois de tudo ter acontecido. Uma curiosidade sobre esse poema é que eu escrevi ele, eu não sabia as informações, eu sabia do caso, mas não sabia as informações exatas, né? E eu descobri que eu estava escrevendo ele na véspera do aniversário de 15 anos do fato. E nisso eu percebi a importância que esse fato tinha, eu percebi também que a sociedade jequitinhonhense discute muito pouco sobre isso, poucas pessoas sabem, poucas pessoas se lembram. E eu divulguei esse poema nas redes sociais, e eu descobri pouco tempo atrás que um amigo meu, que é ligado ao MST de Governador Valadares, ele fez a ponte para que o MST de Felisburgo lesse esse poema, e eles leram, gostaram muito, então foi uma alegria muito grande para mim. E recentemente, uma outra coincidência relacionada a esse fato é que, não sei se vocês estão acompanhando o despejo lá em Campo do Meio, o juiz que autorizou essa ação, que é o Walter Zwicker, ele é o mesmo juiz
que retomou o processo de reintegração de posse da Fazenda Nova Alegria, que virou depois acampamento Terra Prometida. Então a gente consegue perceber que essa perseguição aos movimentos que tentam promover a reforma agrária no país, ela continua, ela é sistemática, ela conta com a conivência do judiciário. Então, sem mais delongas, vou ler o poema aqui para vocês. Terra Prometida. O adubo da revolução é o sangue que molha a terra, mais um dos nossos no chão, mais um corpo que se enterra. Onde se encontra a razão por trás dessa guerra, travada sem pena e coração, contra o movimento sem terra. Dia claro em Felisburgo, se ouvem os estampidos, no que mais parece um expurgo, 5 mortos e 12 feridos. Um geme aqui baleado, o outro ali perde a vida, pelo grave crime de ser assentado do acampamento Terra Prometida. Na terra que era devoluta, ardem no fogo a escolha e as casas, um lugar feito de sonhos e de luta, transformado em chamas e brasas. Mas meu povo ainda persiste, não se rende aos homens cruéis. O Vale do Jequitinhonha resiste à tirania dos coronéis. Iraguiar Ferreira da Silva, Joaquim José dos Santos, Miguel José dos Santos, Juvenal Jorge da Silva, Francisco Ferreira Nascimento, presentes. O terceiro poema ele chama João do Dandara. Ele foi escrito em formato de cordel, que era para fazer uma referência à cultura nordestina. E ele foi inspirado na aula sobre ocupações urbanas. Nessa aula foram 2 moradores de ocupação urbana lá, um deles do Dandara. E uma coisa que me marcou muito na aula é o sentimento de pertencimento que eles têm à terra. Muito se intitula o fulano de tal ocupação. E o nome João da Silva, ele seria um nome genérico para representar qualquer migrante nordestino que venha para o Sudeste em busca de melhoria de vida. E ele narra o processo de transformação desse personagem até ele se tornar João do Dandara. João do Dandara. Com os ventos que vêm do norte, em cima de um caminhão, vinha um caboclo forte, João da Silva, ou só João. Queria tentar a sorte, por isso pegou o transporte para longe do seu sertão. No bolso pouco dinheiro, no corpo as roupas que tinha, no rosto o sorriso faceiro, na bolsa água e farinha. E maior que o mundo inteiro, levava o amor verdadeiro pelo lugar de onde vinha. Chegara à grande cidade, primeira vez no Sudeste, trazendo no peito a saudade do seu amado Nordeste. Ver no futuro tanta oportunidade, enchia de felicidade aquele cabra da peste. Foi logo arrumando emprego, numa empresa de construção. Trabalhava sem sossego, para tirar seu ganha-pão. Mas ainda tinha apego, sonhava com o aconchego do seu saudoso sertão. O dinheiro lhe garantia comida e um quarto de hotel. De fome ele não morreria, mas pouco sobrava para aluguel. Sonhava João com um dia em que Deus lhe abençoaria com sua casa, seu troféu. Foi então que ouviu falar sobre uma tal ocupação. Não era tão longe o lugar, chegava com uma só condução. João foi lá para averiguar, acabou encontrando seu lar e retornou de mala na mão. Fez erguer sua morada com muita complicação. Material não tinha nada, comprou tudo à prestação. Prumo, linha enxada, tijolo, cimento, escada, trem e carrinho de mão. Casa pronta afinal, João lembrou do que passara. Pensou na terra natal, na vinda no pau de arara, mas já não se sentia mal. Apesar do êxodo rural, viu como João da Silva tornou-se João do Dandara. O quarto e último poema ele chama Revolta Seletiva. Ele foi inspirado no livro que o Walter passou pra gente, que é o Classe Média no Espelho, do Gessé Souza. E a intenção dele é fazer uma caricaturização da classe média, né? Expor a hipocrisia da classe média que vai às ruas para tirar uma presidente eleita sob a desculpa de estar lutando contra a corrupção, mas se cala frente às denúncias de corrupção do governo atual. Além disso, é uma classe média completamente mesquinha, que não tem identificação nenhuma com a classe trabalhadora e se diz nacionalista, mas defende um Brasil que a gente sabe que é um projeto para pouquíssimas pessoas. Esse poema ele tem uma linguagem mais simples, só que apesar de ser mais simples, é o mais ácido de todos. Acho que é o que mais cutuca na ferida. Revolta Seletiva. Certa manhã deparei com uma tal manifestação. Bradavam palavras de ordem, criticavam a corrupção. Me aproximei de um sujeito, fui chegando meio sem jeito, quis saber qual a razão. De por que tanta revolta? Qual era a motivação? Foi quando ele me falou, tá difícil ser patrão. Tanto encargo trabalhista, hora extra pra diarista, que nem vou mais para Milão. Perguntei a outro rapaz, qual era a sua reclamação. Tanto pobre na faculdade, que fazem com a educação, não suporto essas cotas, que maldita criação. Indaguei uma mulher, um pouco mais exaltada. Qual problema lhe afligia? Por que ali ela estava?
onde já se viu? Só podia ser no Brasil. Minha filha estudando com a filha da empregada. Alguns anos se passaram, percebo que mudou. O poder de compra diminuiu, o desemprego aumentou. Bem longe da classe média, pelos becos das favelas, pobres morrem de fome, lâmpadas dão lugar às velas. Pro alto dos prédios olho, vasculho pelas janelas. Tanto procuro, mas não encontro, um só para bater panelas. Medito, reflito e concluo, pensamento que não me é novo. Nunca foi contra a corrupção, sempre foi contra o povo. Então, pessoal, quem tiver alguma dúvida aí, quiser perguntar alguma coisa, comenta aí, ou então pede o meu e-mail para o Walter. Estou à disposição para tirar qualquer dúvida, para ajudar em qualquer coisa. Quero aproveitar também para recomendar para todo mundo que tiver a possibilidade de ir para o internato, uma experiência maravilhosa. Vocês não vão se arrepender. Para quem tem interesse de retornar para a sociedade, o conhecimento que a gente recebe de graça aqui na Universidade Pública é uma oportunidade maravilhosa. Então, aproveitem. E é isso. Valeu, galera. Axé.